Hey there! Teacher Tom aqui na área e hoje a gente vai falar um pouco sobre PNL, Programação Neurolinguística. Vamos falar sobre chaves neurolinguísticas e você vai entender por que isso é tão importante no desenvolvimento do seu aprendizado. Bom, muitas pessoas já me disseram que não conseguem aprender inglês, que o inglês não é para ela, porque já tentaram de todas as formas e nunca teve um resultado satisfatório. Ou então tem somente aquela mensagem, aquela memória lá da escola, da época do verbo to be, que todos os anos eram repetidos, né? Então, tudo isso todas essas experiências que você já teve, ou que os meus alunos, ou que outras pessoas já tiveram, criaram o momento em que você se encontra hoje. Então, a memória que você tem sobre conseguir algo ou não, ela está relacionada a experiências que você já vivenciou. E a programação neurolinguística, ela pode ser um grande aliado no seu desenvolvimento, para que você possa ter o resultado que você tanto espera. Mas para que isso aconteça, é importante saber o que de fato é ela. Então eu vou colocar aqui na tela com você, para que a gente possa fazer esse caminho aqui juntos. Tá? Antes da gente entender a chave neurolinguística, eu quero te explicar o seguinte: o que é de fato a PNL? Qual o papel da programação neurolinguística? Então você já pode ver. Programação neurolinguística consiste em um conjunto de técnicas e práticas que ajudam a entender de que forma as pessoas organizam os pensamentos. Então, todos os pensamentos, todas as experiências que nós já tivemos na vida, elas trazem um resultado no momento que você se encontra hoje. Então, provavelmente, a opinião que você formou, o pensamento que você tem sobre determinado assunto, ela não foi criada agora. Ela é consequência de uma série de experiências que você já teve na vida. E a PNL, ela vem explicar como que você organizou esse pensamento para você ter o comportamento que você tem hoje. Tá, Tom, mas como que isso funciona na prática? Vamos lá. Quando a gente fala de PNL, existem várias técnicas, olha só. Um conjunto de técnicas e práticas que organizam os pensamentos, para a gente entender como que o pensamento está organizado. E quando a gente fala dessas técnicas, a gente pode estar falando sobre metáfora, sobre o rapport, sobre a ancoragem. A metáfora nada mais é do que uma figura de linguagem, quando você cria uma historinha para poder explicar uma situação. O rapport é quando você entra em conexão com a outra pessoa, né? Independente da forma que você está fazendo esse trabalho. A ancoragem é quando você cria um ponto para que você tenha a capacidade de trabalhar a associação. Então você cria uma ancoragem. Então, mas como que isso tudo funciona na prática? Para você entender exatamente como que na prática isso funciona, é importante você entender o que é a chave neurolinguística. A chave neurolinguística, ela explica como que o seu cérebro aprende com maior eficiência. Então, como assim? Quer dizer que as pessoas aprendem de formas diferentes? Exatamente isso. Cada pessoa vai ter uma capacidade diferente de receber uma informação e dar significado a ela. Só que para a gente saber qual é a sua chave neurolinguística, a gente precisa entender como que ela funciona, como que o conhecimento ele chega até você. Então, primeira coisa, quando nós recebemos uma mensagem, qualquer informação, o nosso cérebro ele fica ali ativado. Então, no primeiro momento ele recebeu a informação. A partir do momento que ele recebe essa informação, ele capta essa informação para a memória de trabalho e só em seguida ele raciocina. Isso explica por que a gente recebe tantas informações a todo tempo e o nosso cérebro acaba filtrando o que é importante para ele ou não. Ah, Tom, mas como que essas mensagens chegam até a gente? Ela vai sempre passar pela nossa memória de trabalho, que é a parte frontal do nosso cérebro, e em seguida ela é transformada ou transmitida para a memória de longo prazo. É como se ela passasse da frente do nosso cérebro para trás. Não estou usando termos técnicos aqui porque eu quero exatamente que você entenda basicamente como que tudo funciona. A ideia é a gente trabalhar o conceito para você entender como que você pode desenvolver o inglês. Não vou usar termos técnicos aqui para que você fique pensando, mas o que, que isso significa? Tentar deixar da forma mais simples possível para a sua compreensão, tá bom? Então é basicamente isso. Recebi todas as informações, ela bate aqui no meu córtex frontal, fica aqui na minha memória de trabalho, então eu estou raciocinando sobre ela. Se ela for importante, ela vai ser passada para a minha memória de longo prazo. É onde nós realmente memorizamos uma informação. Então, o nosso cérebro, a gente vai receber todas essas informações a partir dos nossos cinco sentidos, que é o tato, a visão, a audição,
o olfato e o paladar. Então, todas as informações que nós recebemos, elas são filtradas mediante a esses canais, aos nossos 5 sentidos. Provavelmente você, ao visualizar alguma imagem, você cria um sentimento sobre aquela imagem. Se você vê uma imagem de guerra, provavelmente você vai ter um sentimento ruim. Se você vê, por exemplo, uma imagem de uma praia, provavelmente você vai ter uma sensação de prazer, de calmaria, harmonia, paz. Então, isso quer dizer que a sua visão está transmitindo essa informação para o seu cérebro. Percebe como que o sentimento ele é criado? A partir dos nossos sentidos. A mesma coisa acontece quando você sente um cheiro. Você sente um cheiro, provavelmente você pode lembrar de uma pessoa. E ao você lembrar dessa pessoa, isso pode te gerar um sentimento, tanto bom quanto ruim. Um sentimento de apego, um sentimento bom ou um sentimento ruim mesmo, por aquele cheiro estar transmitindo para você uma mensagem, ativando uma memória de um sentimento que não é tão bom assim. O que eu quero passar para você? Que todas as informações que nós recebemos, elas primeiro são transmitidas para a gente a partir desses 5 sentidos. Ok, então tudo que eu recebo, tudo que o meu cérebro capta é a partir dos 5 sentidos? Sim, exatamente. Tá, mas Tom, então o que quer dizer agora a mensagem que você falou, né, de memória de trabalho, de longo prazo? O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá. Para que as nossas memórias elas sejam criadas, né, para que a mensagem que você recebeu no seu cérebro filtre e ele consiga levar para a memória de longo prazo, essas mensagens elas precisam criar conexões. Como que se cria uma conexão? Quando você consegue conectar o seu pensamento com as novas mensagens. Então você acabou de receber uma informação e essa informação ela vai se conectar com informações que você já tenha dentro da sua mente. Então, quando você consegue criar essas conexões, a memória de longo prazo ela é criada. Quer dizer que o seu cérebro entende assim, olha, essa informação aqui é importante. Então, eu vou conectar com essa outra informação que eu já tenho e vou deixar lá guardado, para que no momento que eu precise resgatar, eu saiba exatamente onde encontrar. E como que tudo isso é organizado dentro da programação neurolinguística? Nós costumamos dizer que nós organizamos, né, os grupos de pessoas em principalmente 3 canais, em 3 lugares. O canal visual, as pessoas que têm uma conexão, uma capacidade melhor de memorização, de informação, de perceber o mundo com os olhos, com a visão. Outras pessoas conseguem perceber melhor o mundo a partir da audição. E outras pessoas preferem ativar o seu canal sinestésico, que envolve o tato, o paladar, o olfato. Então é importante reconhecer qual é o seu canal neurolinguístico, qual é a sua chave neurolinguística, para fazer com que o seu cérebro receba as informações e imediatamente transmita essas informações para a sua memória de longo prazo. Que aí, no momento que você precisa, naturalmente ela vai aparecer para você. Então, se você quer saber como que funciona esses canais neurolinguísticos e descobrir qual é a sua chave neurolinguística, eu sugiro que você continue aqui comigo.